5:19. Amém? Neemias 5:19. Hoje é dia 23 de maio de 2019. Neemias 5:19 diz o seguinte: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Feche seus olhos um instante. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos essa noite estar lembrando aquilo que o Senhor já fez, lembrando aquilo que o Senhor pode fazer, lembrando, Senhor, do potencial que o Senhor tem para realizar e acrescentar sobre as nossas vidas. Jesus, muito obrigado. Sim, Pai, vem falar aos nossos corações, seja quem for que estiver ouvindo essa ministração agora, Pai amado, ó Senhor, possa ser alcançado, tocado, visitado. Pai, Paizinho amado, Deus vivo, faz do teu impossível sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Podem sentar-se. No nosso jejum, o nosso 7º dia, é exatamente Neemias 5:19, em que Neemias começa a lembrar a Deus por tudo aquilo que ele fez e por tudo aquilo ainda que ele está precisando viver. Então, lembrar significa trazer à memória, lembrar significa recordar, lembrar significa trazer todas as bênçãos recebidas na memória, lembrar do que você já viveu. Lembrei-me de onde eu vim, né? Lembrei de onde eu vim, lembrar-se dos favores de Deus. Esses dias eu estava ouvindo um louvor clássico e lembrei-me quando eu não conhecia Jesus. Você lembra ainda quando você não conhecia Jesus? Eu sei que os meus filhos e algumas das meninas aqui não têm esse tempo de lembrar quando não conhecia Jesus, porque nasceram em berço evangélico, não é verdade? Glória a Deus. Mas eu lembrei-me que eu corri um grande risco de queimar no inferno. Lembrei-me que eu corri um grande risco, coisa que meus filhos não correram, e vocês também não aconteceram, as meninas, em alguns casos, alguns, como o meu, até os 26 anos, eu passei e vivi de tudo. Momento muito triste de poder lembrar que um dia eu poderia estar queimando no inferno. Então, queridos, lembre-se quem você era e quem você é hoje, ou lembra-se de tudo aquilo que Deus já te livrou e já te guardou. Lembre-se, querido. Então vamos exercitar a nossa memória hoje. Antes de eu começar a ministrar ou continuar ministrando, eu queria que você lembrasse agora de um momento muito difícil. Lembra de um momento difícil, porque o nosso dia hoje é dia de cura e libertação. Então, queridos, nós vamos lembrar aqui de algumas coisas que nos traz dor. O que é que traz dor para você? Eu sei que a primeira, o top de todas, é quando nós perdemos algum querido, a morte de um querido e de uma querida. Esse é um dos casos da humanidade extremamente mal resolvido, porque eu e você, nós não nascemos para morrer, nascemos para viver, vida eterna. Então, queridos, é um caso extremamente complicado, uma separação de um casamento, separação de um lar, saudades é uma coisa muito difícil, batida de um carro. Quem lembra quando bateu um carro? Eu lembro quando dei a minha primeira cacetada com o carro, perdi um carro quase do ano, foi vendido para sucata. Então isso eu tenho bem vivo assim na minha cabeça, né? Prejuízos, humilhações, né? O que é que te faz lembrar? O que é que te faz sentir? Faz favor, papai. O que é que te faz lembrar situações difíceis? O que é muito difícil? Um dia que você foi reprovado. Eu lembro quando fui reprovado no Detran hoje. Parece que foi hoje. Eu lembro exatamente, foi assim, ó, reprovei porque eu engatei primeira, tinha que pôr segunda, e a segunda eu pus devagarzinho, fiz tudo direito. Mas quando foi para ver, o campo fez reprovado. Né? Então hoje é para o ponto, né? Você tem até a chance de dar uma erradinha em algumas coisas, mas, então, o que é
que é difícil lembrar que dói. O que é uma palavra? Falaram algo para você? Falaram talvez do seu pai? Falaram talvez da tua honestidade? Falaram talvez da tua integridade? O que foi que falaram que você traz até hoje? Existem coisas que nós lembramos que os professores falaram para nós desde criança. E isso traz tristeza, isso traz peso. Feche seus olhos por um instante. Aonde você estiver, como você estiver, feche um pouquinho os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Existem momentos, Pai amado, que nós precisamos parar, Senhor, para refletir naquilo que nos traz peso, naquilo que traz reflexo nas nossas atividades, aquilo que traz reflexo no nosso dia a dia, aquilo que traz reflexo quando nós pensamos, falamos e agimos. Portanto, eu declaro que o Senhor vai te curar hoje. Põe a mão no teu coração, põe. Senhor, em nome de Jesus Cristo, com a mão no coração, Pai amado, vá tirando a ferida, vá tirando a tristeza. Alguns já até fizeram cura e libertação aqui, mas existem coisas que acontecem rápido durante o dia acontece muita coisa, e o inimigo, o alvo dele é te ferir, o inimigo, o alvo dele é te travar, é te parar, é te bloquear. Pai, passa do teu sangue, passa da água da vida agora, Pai. Passa, Senhor, da água da vida para que haja cura em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas também tem dias que foram muito bons, não tem não? Né? Então eu queria que você lembrasse uma coisa boa agora. Olha, queridos, uma coisa boa. O primeiro encontro com o namorado ou com a namorada, né? O dia que você aceitou Jesus, né? O nascimento de um filho, um aniversário, uma indenização, uma grande venda, uma grande vitória. Então, queridos, existem coisas que nós gostaríamos que o tempo parasse. No nascimento dos filhos, por exemplo. Quando eu conheci a Denise, né? Quando nós casamos. Então, existem momentos que são muito legais. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, como se fosse hoje também. Como se estivesse naquela casinha lá no Palmeiras, e a mulher fazendo o apelo, e eu levantando a mão, e tendo um encontro com Jesus, e minha vida mudando. O dia que eu pensei que fosse parar tudo. Então, queridos, até agora, o que eu falei aqui, tudo isso só depende de você. Tanto coisas boas, como coisas ruins. Agora, a coisa muda de figura, quando entra o que Neemias falou: lembra-te de mim. Você gostaria de ser lembrado por alguém? Gostaríamos muito de ser lembrado por alguém. Quem? Quem que você gostaria que lembrasse de você hoje? Não depende de você. Já não depende mais de nós. De quem que você gostaria que lembrassem de você. Uma das piores coisas que existe é nós cairmos no esquecimento. E há o ditado que quem diz que quem não é visto não é lembrado. E isso é uma coisa muito problemática, né? Então, uma das piores coisas é ser esquecido. Aí também nós já entramos em rejeição, né? Ser esquecido totalmente. Ser esquecido é uma coisa extremamente triste. Principalmente, né? Mas eu queria aqui, antes de entrar nesse assunto, existem coisas que nós gostaríamos de ser esquecido eternamente, não é verdade? Existem coisas que você fala assim: hoje eu não devia ter levantado. Tem dia na minha agenda, se algum dia alguém for fuçar a minha agenda, está lá assim: dia para ser esquecido. Tem dia que eu escrevo lá na minha agenda assim: o dia foi tão ruim que eu escrevo bem grande: dia para ser esquecidos. Então, queridos, vão existir momentos que nós gostaríamos de ser esquecido eternamente. Alguém já deu fora em público? Umas par de vezes, né? Um erro, uma gafe, né? Um pecado, um mico. Então, não, acho que vamos esquecer. E de vez em quando você encontra com aquela pessoa e ela fala daquela coisa sua ainda. Você encontra e ela ainda fala, né? Eu tenho uma situação com os meus primos, que agora meu tio morreu, não vai lembrar mais, né? Mas há 55 anos atrás, um dia eu falei uma besteira, e eles lembram até hoje. Os caras que não perdoam.
Então, queridos, só que hoje nós queremos falar do lembrar, né? Eu peguei na concordância bíblica Thompson, e a palavra lembrar, sem contar com seus sinônimos, fora os sinônimos, só lembrar, aparece 63 vezes na Bíblia, do lembrar. Então, queridos, nós vamos falar de um lembrar aqui extremamente importante. José na prisão. Esse José passou um apuro, né? Vou falar são muitos, vou falar uns, dois ou três só. Ele interpretou o sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Copeiro-chefe e padeiro-chefe. Interpretou o sonho, sonharam, e aquele sonho estava perturbando os caras. Então, o copeiro-chefe ia voltar para o cargo, e o padeiro-chefe ia ser enforcado. Vamos dar uma olhadinha lá? Gênesis 40. Gênesis 40. Gênesis 40. Vou ler o 40, praticamente o 40 do 9 até o 22, mas vou ler só o finalzinho. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão do faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou conforme José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então, queridos, porém dele se esqueceu. Olha o que diz o versículo 14. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, que me faça sair desta casa. Versículo 15. Porque de fato fui roubado na terra dos hebreus, e nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Olha, queridos, tem um advogado amigo nosso, que ele fala assim: existe momento que eu tenho que cobrar o cliente quando a lágrima está quente. Cobrar o cliente quando a lágrima está quente. Olha que palavra forte essa. Então, seria mais ou menos isso que José estava falando. Quando te correr tudo bem, quando melhorar a tua vida, lembra-se de mim. E ele lembrou ao 41:1. Passado 2 anos, Faraó teve um sonho, nós já conhecemos a história, né? Parecia-lhe achar-se de pé junto ao Nilo. Bom, só depois de 2 anos que ele foi lembrar. Então, queridos, presta bem atenção. Existem situações que vão te procurar urgentemente, mas só depois que você faz o favor, depois, só na próxima dor de barriga, só na próxima aflição, só na próxima tristeza, só na próxima agonia que vão te procurar. Então, quem já foi esquecido aqui? Já ajudou muito, já favoreceu muito, mesmo assim foi esquecido. Isso é triste, mas o Senhor vai nos curar em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós vamos falar agora de algo celestial, né? Algo celestial. Salmo 25:6. Deixa que eu leio para vocês. Davi falando. Vamos lembrar algumas coisas aqui. Davi falando: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, que são desde a eternidade, e não te lembre dos meus pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Senhor, lembra-te da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, queridos, Salmo 106, versículo 4. Autor possível, metade Davi, metade mais, não sei quem foi o outro autor, mas praticamente Davi escreveu metade. Salmo 106, versículo 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Povo de Deus. Então, queridos, o clássico dos clássicos para nós lembrarmos aqui está em 2 Reis. Vamos dar uma chegadinha lá.
Segundo Reis 20. Segundo Reis 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volte e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Queridos, Deus não rejeita o coração contrito. Deus não rejeita o coração contrito. Ezequias fez o que era reto diante do Senhor. Por isso que ele tinha o que falar diante do Senhor. Lembra-te, Deus, peço-te que andei diante de ti com inteireza e com fidelidade. Queridos, versículo por versículo, presta bem atenção. Você acha que Deus pode mudar de opinião? Deus pode mudar de opinião. Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar um diagnóstico de morte. Eu vi esses dias, a menina estava desenganada, o pessoal começou a louvar e cantar, a menina voltou, desenganada com tumor na cabeça. Mais um pouquinho, estou terminando. Segundo Crônicas 29:11. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia e seu pai Zacarias. Fez ele o que era reto diante do Senhor, segundo tudo quanto fizera o rei Davi, seu pai. Primeira atitude: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou na porta oriental. Ele lhes disse: ouve-me, ó levita, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque os vossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, vosso Deus, e deixaram e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas, virou as costas para o Senhor. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, apagaram o espírito, não queimaram incenso, não fizeram oração, nem ofereceram holocausto, nem ofereceram e não foram obedientes ao santuário do Deus de Israel. Pelo contrário, veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou com terror, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos, porque eis que os vossos pais caíram à espada, e por isso os vossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de vós o ardor e a ira. Os filhos meus, que sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para servirdes, para serdes meus ministros e queimar incenso. Ou seja, Ezequias fez tudo que era certo, chamou os levitas, vamos limpar, vamos arrumar, abriu as portas, ele restituiu e restaurou o culto ao Senhor.
Então, queridos, na hora que apertou, ele falou: Senhor, fiz o que era reto, fiz o que era reto, fiz o que estava certo. Embora o mundo todo estava fazendo tudo errado, o pai dele deixou uma herança maldita, ele resolveu fazer certo. Será que em pleno século 21 nós estamos dispostos a fazer o que é certo, a fazer o que é reto, a fazer o que agrada a Deus? Glória a Deus, porque nós optamos por isso. Glória a Deus, porque nós optamos a agradar a Deus. E Neemias falou: lembra-te de mim, ó meu Deus, ó meu Deus, lembre-se de mim para o meu bem, tudo que eu fiz para esse povo. Queridos, Neemias fez muito parecido com o que Ezequias fez. Depois, em Neemias 13:14, se quiser abrir depois lá, Neemias 13:14, ele restaurou a manutenção dos levitas. Também estava tudo parado, tudo queimado, tudo bloqueado, tudo desgraçado, tudo destruído, e ele resgatou. Por isso, meu Deus, lembra-te de mim. Neemias capítulo 13, versículo 14. Por isso, meu Deus, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Restaurou a manutenção dos levitas. O que mantinha os levitas eram os dízimos e as ofertas. Ele chamou os magistrados, chamou os nobres e falou: pessoal, vocês precisam dizimar, porque precisa ter levita na casa do Senhor todos os dias, e eles precisam ser mantidos. Está aí, pastor? É isso aí que diz, não é? Neemias 12:22, no final: lembra-te de mim, perdoa-me segundo a tua abundância da tua misericórdia. Olha, ele falou um pouco de Ezequias, ele falou um pouco de Davi. Mandei que os levitas purificassem e viessem guardar a porta. Ele estava restaurando o culto, restaurando o templo, culto ao Senhor. Neemias 13:11, limpou toda a estrangeirice. Limpar a estrangeirice é limpar aquilo que o mundo quer trazer para dentro da igreja, que não é da igreja. Lembra-te de mim, finalzinho, Deus meu, para o meu bem. Hoje o Senhor quer te curar, hoje o Senhor quer me curar, mas será que nós temos como reivindicar de Deus o favor de Deus? Hoje o Senhor quer te curar por tudo aquilo que você reivindicou. O que é que você vem reivindicando que você tem memorial diante do Senhor? O que é que você vem reivindicando? Mais ainda, o que foi que você plantou que você não colheu ainda? O que foi que você plantou que você precisa receber ainda? O que foi que você plantou que você falou: Senhor, ainda não chegou a colheita? Um dia desse, eu falei para os meus filhos, quando nós já plantamos tantos, eu com a Denise, mas já plantamos tanto, mais tanto, que nós não vamos conseguir colher tudo que nós plantamos. Com certeza, os nossos filhos vão colher o que nós já plantamos. Então, queridos, eu queria perguntar para você, qual que é a pendência no mundo espiritual, talvez físico, material e espiritual, que nós temos por direito, estamos orando e clamando e não estamos vivendo? Eu tenho certeza que para esse povo que eu estou vendo aqui essa noite, eu não sei você que está ouvindo como é que vai ser, mas eu sei que todas as pessoas que eu estou vendo aqui hoje têm algo para colher, algo que plantou, algo que fez, algo que já dedicou para a obra do Senhor, que ninguém viu e ninguém sabe, que foi feito sem fazer propaganda. Amém, queridos? E ainda não aconteceu. Você já chorou, você já lembrou, você já plantou. O que é que você precisa viver esta noite ainda? O que é que você precisa colher? Então, queridos, presta bem atenção. Hoje
nós estamos plantando para colher amanhã. Hoje nós estamos plantando para colher bem perto, bem perto. Então, não se canse. Eu vou ler um texto aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está em Gálatas, vamos abrir por gentileza. Gálatas é depois de Coríntios, depois de Filipenses. Nós vamos reivindicar de Deus agora, mas será que nós temos, será que você tem o que reivindicar diante do Senhor? Seja sincero com teu Deus. De vez em quando some alguns livros da Bíblia. Não sei se com vocês acontece isso, mas de vez em quando comigo acontece. Eu desapareço, assim, não sei para onde que eles vão, mas depois apareceu, está vendo? Amém, queridos? O que aconteceu que você já plantou? O que aconteceu que você já está lembrando hoje? O que aconteceu que você já chorou? A tua história pode ser mudada esta noite instantaneamente. A tua história vai ser mudada hoje instantaneamente em nome de Jesus Cristo, porque nós vamos fazer um clamor já lembrando ao Senhor, lembrando do favor do Senhor, lembrando da bênção do Senhor, lembrando da graça do Senhor, lembrando do novo do Senhor, lembrando do renovo do Senhor. Gálatas 6:6. Mas aquele que está sendo instrumento na palavra, faça praticamente de todas as coisas boas para que o institui, para aquele que o instrui. Versículo 7, presta bem atenção. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará, porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, e não, se não desfalecermos. Olha, queridos, para todas as pessoas que eu já fiz bem, né? E a pessoa virou as costas e foi embora, se ela voltar eu faço novamente, de novo, e se ela for embora e voltar eu faço novamente de novo, amém, queridos? Então, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se nós não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente para vocês que estão me ouvindo, principalmente para vocês que estão aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então nós vamos orar agora, e nós vamos clamar para o Senhor, nós vamos buscar do Senhor o favor que nós fizemos. Não que Deus esteja nos devendo, porque Deus não deve nada para ninguém, mas Ele a ninguém fica devendo nada. Olha, que loucura isso, queridos. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé nesse instante. Nós vamos ser os Neemias de 2019. Senhor, lembra-te, Senhor, que nós restauramos um local para nós entrarmos. Lembra, Senhor, que nós salvamos vidas. Lembra, Senhor, que nós servimos alimento. Lembra-te, Senhor, que nós ajudamos vida. Lembra-se, Senhor, que nós temos distribuído cestas básicas. Lembra, Senhor, que nós temos alcançado vidas. Lembra, Senhor, que nós temos matado a fome de um povo. Lembra-te, Senhor, que nós não temos comido o pão da preguiça. Lembra o que você tem para lembrar Deus hoje. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que tu venha visitar, Senhor, cada um, Pai amado. Cada um,
Senhor, lembra-se que nós temos andado com inteireza de coração, Senhor. Senhor, nós temos nos desviado do mal, Senhor, como Jó, Senhor, homem íntegro e reto, Pai. Senhor, lembra-te, Senhor, do teu favor, Senhor, para que nós não estejamos comendo pão de dores, Pai, aqui na terra. Ó Senhor, lembra-te, Senhor, que nós temos buscado a Ti, Senhor, e temos, Senhor, levado essa palavra. Pai, lembra-te, Senhor, que nós temos, Pai amado, restaurado vidas. Lembra, Senhor, que nós temos aconselhado vidas. Lembra-te, Senhor, que nós queremos, Senhor, que os levitas andem com inteireza de coração. Senhor, lembra-te, Senhor, que nós temos conduzido os levitas a trazer uma palavra, horas de louvor, 12 horas, 3 horas, Senhor, louvores de terça, de quinta. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, lembra-te do teu favor quando nós estivermos empenhados com o nosso coração buscando diante de Ti. Pai, nós não queremos pedir riqueza, Senhor, nós não estamos pedindo glória, nós não estamos pedindo nada, Pai amado, mas nós queremos, Senhor, lembra-te, Senhor, para que nós possamos viver aqui nessa terra com largueza. Lembra-se, Senhor, que nós possamos viver aqui nessa terra, Senhor, com paz, com liberalidade, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vem visitar, Senhor, Senhor, vem para nos curar, vem, Senhor, para trazer, Senhor, a certeza que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ó Pai amado, nos ajuda, Senhor, a entender que o nosso trabalho, Senhor, não é vão no Senhor. Toda a pendência, Senhor, ó Senhor, tudo aquilo que nós não colhemos ainda no mundo espiritual, no mundo físico, nós entramos na Tua presença hoje e reivindicamos, Pai amado, aquilo que temos por direito, aquilo, Senhor, que nós temos por direito como reivindicar. Vem, Pai, vem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa vir, Pai amado, para visitar as nossas finanças, Pai, que Tu possa vir, Senhor, para visitar nossas vidas, que Tu possa vir, Senhor, para que nós vivamos com inteireza de coração, Pai, inteireza de coração, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tu és o Deus vivo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu sei, Senhor, que Tu pode fazer das coisas velhas todas novas. Eu sei, Senhor, que Tu pode fazer, Senhor, das coisas velhas todas as coisas novas. Eu sei, Senhor, que Tu pode liberar, Senhor, do Teu sobrenatural, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vamos ter um momento de oração, vamos ter um momento de você estar lembrando ao Senhor. Eu quero declarar que tudo que você plantou, você vai colher em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que tudo que você plantou, você vai colher, conforme está escrito em Gálatas 6, de 6 a 10. Eu quero declarar que você verá e viverá em nome de Jesus.